Olá, hoje temos o prazer de conversar com Cibele Barbosa. Cibele é recifense, historiadora, graduada pelo UFPE, com mestrado e doutorado em História Contemporânea e Moderna pela Universidade Paris IV, Sorbonne. É pesquisadora atualmente da Fundação Joaquim Nabuco, concentrando suas investigações nos seguintes temas: história do pensamento social brasileiro, especialmente a obra de Gilberto Freire, história das relações Brasil-África e história visual do colonialismo. Tem diversos artigos publicados. Recentemente venceu o primeiro concurso internacional de ensaios, patrocinado pela Fundação Gilberto Freire e a Global Editora, o Prêmio Gilberto Freire 2020-2001, com o ensaio intitulado Escrita Histórica e Geopolítica da Raça, a recepção de Gilberto Freire na França. Vamos começar. Então, agora, vamos começar a escutar nossa convidada, como de prática aqui no canal Encruzilhadas, que enfim, fica com tempo aí para expor essas ideias, como a gente falou agora na apresentação, né, que já vem de um trabalho doutoral, né, e desse trabalho também premiado na monografia, concurso de monografia sobre as obras de Gilberto Freire. Cibele, contigo a palavra. Bom, eu queria agradecer, né, a Josias, a Lucas, ao canal, né, Encruzilhadas, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, essas pesquisas, essa conversa aqui com vocês, ter um pouco, né, esse espaço para conversar. Bom, falando um pouquinho do que se trata, né, o trabalho. Na verdade, esse trabalho, esse ensaio que ganhou o concurso, o mais recente, né, o internacional sobre a obra de Freire, da Fundação Gilberto Freire e da Editora Global, esse trabalho que eu enviei, ele é fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida 10 anos antes, e aí nesse texto que eu enviei, eu também acrescentei alguns, né, não só algumas notas, mas também algumas informações, alguns textos. No decorrer desses 10 anos, eu fiz outras pesquisas e também fui encontrando outros documentos sobre o tema que eu estava estudando, sobre Freire, e aí eu acrescentei nesse trabalho, suprimi algumas partes da tese original, porque eram textos mais voltados para um público francês, assim, introduziam mais a obra de Freire, eu achava que não era necessário para um texto para o público brasileiro, que já conhecia bem a obra de Freire. Então, eu fiz umas modificações, mas o núcleo, digamos, principal, né, do texto desse ensaio é a minha tese. E também, esse trabalho ele vai sair em francês, mas aí em francês eu optei por manter o texto original da tese, então, a versão francesa que vai sair esse ano, pela editora Poisson Roland, é praticamente o texto original da minha tese, né? E o que vai sair pela Global, em decorrência do prêmio, que o prêmio é essa publicação, é um texto com já algumas modificações e acréscimos, né, ao meu trabalho inicial. Então, bom, em linhas gerais, o trabalho o início, né, desse trabalho, a minha tese, na verdade, tem um título, que é o título do livro que vai sair em francês, é O Brasil entre o Mito e o Ideal, a recepção da obra de Gilberto Freire na França no pós-guerra, pós-Segunda Guerra.
e que no Brasil ele ficou com o título Escrita Histórica e Geopolítica da Raça, recepção da obra de Gilberto Freire na França. Então, são parecidos, mas tem alguns detalhes aí entre a versão original e a versão, né, já modificada para o livro, para o que eu submeti ao concurso. Na verdade, o interesse inicial, né, quer dizer, o ponto ali, a minha hipótese na tese, né, vem já de uma experiência que eu tinha na época, já com a obra de Freire, tinha trabalhado já na iniciação científica, mas eu tinha trabalhado junto com o professor Antônio Paulo as obras tardias de Freire, já ali nos anos 70, né? Então, além do apenas moderno, insurgências e ressurgências atuais, que são obras pouco conhecidas de Freire, né? E com questões muito interessantes que dialogavam com o cenário mundial nos anos 70, então ele fala da Revolução Islâmica, no final dos anos 70, ele fala muito sobre pós-modernidade, ele estava bem antenado com as discussões na época de pós-modernidade, então era um pouco o trabalho que eu fiz, né, na graduação. E aí, no mestrado, eu trabalhei já um pouco uma linha interpretativa de Freire, que é essa relação de Freire com... Se estiver fazendo barulho no meu microfone, eu posso tirar e falar sem microfone, que às vezes fica batendo, né? Fique à vontade, não está fazendo não, está tranquilo. Está ótimo o som. Então, eu trabalhei essa relação de Freire, da obra, alguns aspectos da obra de Freire, com os historiadores franceses da Escola dos Análises, seguindo já uma leitura, uma linha interpretativa do Peter Burke, que publicou um artigo muito conhecido, Gilberto Freire, A Nova História. Então, eu me interessei muito por uma discussão historiográfica da obra de Freire, mas principalmente historiográfica em diálogo com esses historiadores principais, digamos assim, da chamada Escola dos Análises. Agora, já naquela época, eu fiz um trabalho um pouco diferente, quer dizer, já diferenciando do próprio artigo do Peter Burke, que não era observar necessariamente Freire como o Freire precursor de aspectos historiográficos abordados pela Escola dos Análises, porque, de alguma forma, quando o Peter Burke faz essa relação com a Nova História, ele está falando muito da terceira geração da Escola dos Análises, né? A história das mentalidades, antropologia histórica. Então, ele quer mostrar que Freire, nos anos 30, já fazia uma história, já trabalhava com fontes e abordagens muito semelhantes àquelas que somente lá nos anos 70, 80, os historiadores dos análises foram abraçar, né? Então, é muito mais uma relação de associação, né? Tentando mostrar o caráter, né, precursor de Freire. No meu caso, eu quis trabalhar mais Freire com os historiadores dos análises que conviveram com ele, mais diretamente, que se relacionaram, e perceber, será que aqueles historiadores, né, dos anos 30, 40, Lucien Febvre, Fernando Brodel, eles realmente eles percebiam, né, essas características, essas abordagens, né, esses modos de escrita histórica, né, inovadores de Freire. Era essa a minha pergunta lá no mestrado. E que continuaram no doutorado. Né? Perceber, então, cartas, será que Brodel escreveu cartas para Freire? Né? Lucien Febvre também escreveu, eu fui atrás dos arquivos, porque eu queria fazer um trabalho de história da historiografia, não era um trabalho tanto de teoria da história, mas era perceber, na época, como é que esses intelectuais, historiadores, na verdade, escreviam sobre suas respectivas obras. Então, eu não cheguei lá na nova história dos anos 70, 60, eu estava ainda falando da historiografia francesa ali dos anos 30, 20, 30, 40. E aí, nessa abordagem, por exemplo, eu analisei alguns artigos que foram publicados de historiadores sobre a historiografia brasileira, Henri Alcé, né? Outros artigos como Paul Arbus Bastide. Então, sobre historiadores brasileiros, em que Freire estava incluído, para perceber que percepções esses historiadores, e aí era um trabalho bem específico de historiografia, tinham da obra de Freire. Aí, no doutorado, essa linha segue, né? Novamente, não tanto com a tentação de querer mostrar que Freire era, né, lá com a nova história, mas perceber na época. Só que aí o escopo se ampliou, porque eu fui percebendo que mais
eu e meu orientador, Luiz Felipe de Alencar, também chamou a atenção desse ponto, né? Que era, lembre-se da Guerra da Argélia, lembre-se, caramba. Quer dizer, não era o ano em que Freire, em que Casa Grande Senzala foi traduzida na França, foi até posterior à tradução espanhola, à tradução inglesa, à norte-americana. Em 52, é um período assim, bem emblemático da história francesa. E aí eu percebi que essa recepção à obra de Freire não dava, ela não se encerrava na apreciação que os historiadores tinham dos escritos dele. Então, não era suficiente. Né? Ou então seria parcial. E aí eu quis perceber, de uma maneira mais múltipla, quais diferentes leituras foram possíveis ou que ocorreram quando a obra foi traduzida na França. E aí eu comecei a ler sobre a teoria da recepção, circulação internacional de escritos, percebendo até o campo de acolhida e o campo, né, de recepção de uma obra, como ele difere do campo de origem, né, já na linha de um artigo bem conhecido do Bourdieu a respeito, que na época eu li, nossa, essa chave aqui. Né? Por quê? Porque ali nos anos 50, Freire já tinha uma determinada recepção no Brasil, diferente da recepção que teve na França. E aí eu comecei a ler. Então, vou ler os artigos, vou ler, né, tudo que foi publicado na época, né, sobre Freire, do punho do próprio Freire. E Freire dizia em um de seus artigos que a França tinha sido o país que melhor acolheu as obras. Opa, tem coisa aí. A França foi o país que melhor acolheu. Por quê? Quem acolheu? Quem foram esses que acolheram e por quê? E aí eu fui abrindo os flancos, e eu percebi, nesse caso, eu coloquei na minha tese, né, uma análise que eu chamei de análise interna e uma análise externa da obra de Freire. Uma análise interna, percebendo elementos da escrita, ou algumas linhas de pensamento, é uma abordagem mais epistêmica da obra de Freire, como ela se coadunava ou não com alguns intelectuais, enfim, na época, né, como Georges Gurvitch, né, enfim, o próprio Lucien Febvre. Isso aí eu considerei uma análise mais interna da obra, dos aspectos da própria escrita, né, das opções metodológicas e teóricas do autor. E uma análise externa era exatamente perceber como essa obra dialogava de uma forma mais ampla com aquele cenário político pós-guerra e Guerra Fria e processo de descolonização que estava acontecendo. Então, a maior chave foi o prefácio de Lucien Febvre, a versão francesa, que Lucien Febvre, enfim, valorizava aspectos historiográficos, mas o grande ponto daquele texto introdutório era dizer que a obra de Freire era importante para chegar nas mãos dos franceses, porque os interpelava sobre questões políticas daquele ano de 1952. Povos de cor estão se levantando contra a velha civilização europeia. Minha gente, aquilo ali foi disse, nossa, não. Quer dizer, Freire não é só a questão das afinidades com proposta da Escola dos Análises. É muito mais que isso. E aí eu fui percebendo em outros artigos que foram escritos, ora, valorizando, né, realmente, como Roland Barthes escreve, diz, olha, a história de Freire se aproxima ao modelo de história total, no caso, uma história mais interdisciplinar, do Marc Bloch, etc. Mas outros chamando atenção para esse aspecto político. Essa dinamite política que já lá nos anos 30, um professor latino-americanista nos Estados Unidos, chamado Lewis Rank, vai chamar a atenção. E aí alguns autores vão dizer, olha, vão chamar a atenção para esse aspecto político. Por que político? De modo um livro, né? Aí a pergunta sobre o Brasil, sobre a sociedade de colonização do século XVI, XVII, XVIII, não é? 19, no Brasil, tem a dizer para aqueles franceses nos anos 50. Qual é a lição? Porque alguns destacavam as lições de Freire, a lição de Freire, né, que chega até nós, são Jean Paulhan, outros. E aí, né, primeiro que era uma celebridade, já começa aí, né? Quer dizer, o livro dele não foi... Ele foi saudado, né, por celebridades, digamos assim, da cena francesa daquele momento, Roland Barthes, Georges Ballandier,
o próprio Roger Bastide, eu destrincho mais a relação dele com Bastide, que vai traduzir Casa Grande Senzala, não é a tradução que ele gosta mais, mas, enfim, que o Freire gosta mais. Mas é perceber, então, eu tentei dialogar em diferentes frentes, quer dizer, uma recepção que tentasse dar conta de aspectos distintos. Ora, dialogando com, sim, ele interessava para historiadores ligados à escola dos análises, como Brodel, né, que escreve um longo artigo, né, em plena Segunda Guerra, ainda em cativeiro, ele escreve sobre a obra de Freire. Então, ali, claro, é inegável essa relação, esse diálogo, mas um diálogo também com as ciências sociais, naquela virada, naqueles anos 50. Jorge Gurvitch era, assim como Freire, reticente à sociologia, à sociometria norte-americana, né, que já estava pressionando, já dizendo, Freire, você não adota os métodos sociológicos, né, e você, então, é um ensaísta. E Gurvitch já se ressentia disso na França. Então, ele, de alguma forma, se afina com Freire nesse modelo de escrita sociológica, diferente do que, então, na academia, nos anos 50, já estava a influência norte-americana, já estava se propagando ali na França, e, claro, no Brasil, né? Mas isso eu trabalho também não de uma forma tão aprofundada, porque eu foco, né, principalmente, aí sim, nos aspectos daquele contexto histórico da recepção. Então, eu saio dessas afinidades para mostrar, então, como é que a questão racial estava sendo discutida ali no pós-guerra, né? Perceber como as pressões para a descolonização afetavam também algumas parcelas daqueles intelectuais. E aí eu percebi que os intelectuais que receberam melhor obra de Freire eram aqueles que estavam mais, digamos assim, em cima do muro, com relação ao posicionamento em relação à independência, né, das colônias africanas, principalmente, né? E também asiáticas. Enfim, a descolonização como um todo. Não eram totalmente defensores, porque eles já eram críticos, né, do colonialismo francês, mas também achavam que era muito radical o fato desses países, dessas culturas, se rebelarem ou guerrearem ou se tornarem independentes. Então, é uma janela pequena, mas é uma janela onde alguns desses intelectuais, de alguma forma, acompanhavam o reformismo da França, porque depois da Segunda Guerra, com as pressões, com a criação da ONU, né, e as pressões pela autodeterminação dos povos, aqueles países, quer dizer, a França, Portugal, vão começar, inclusive, a usar eufemismos, vão falar, olha, agora nós somos uma União Francesa, nós não somos todos unidos, somos uma coisa só, né? Portugal também. Então, os discursos vão ser discursos reformistas, né? De Gaulle. Então, você tem todo um discurso assim, não, vamos tentar assento de deputados africanos no Congresso, na Câmara dos Deputados, vamos acabar com legislações de cunho colonial. Então, quer dizer, porque estavam vendo que as pressões, né, a Conferência de Bandung, né, ali em 55, né, as manifestações, né, estavam acontecendo, as pressões. Então, esses países que tinham colônias começam a se balançar. E é interessante, porque eu pego essa chave desse período, de certa forma, reformista, e que é uma contradição ali da própria origem da Unesco, né? Porque quem eram as potências que comandavam a ONU na Unesco? Eram potências que tinham colônias, Inglaterra, França. E como lidar, então, com essa equação, né? De falar em autodeterminação dos povos, luta contra o racismo, etc., e manter, né, colônias. E aí eu aproveito esse contexto, essa chave, para entender um pouco aquelas palavras de Lucien Febvre quando ele vai se referir a Freire. De alguma forma, Freire não estava se dirigindo diretamente àquelas sociedades, mas sim, ele vai para Portugal, ali nos anos 50, mas um pouco antes disso, quer dizer, Casa Grande Senzala não de alguma forma, trazia a ideia de uma sociedade que tinha sido colonizada e que conseguia, porque na discussão, né, na obra freiriana, teria conseguido, de uma forma bem sucedida, resolver as questões raciais, ou seja, não tinha segregação como nos Estados Unidos, né?
institucionalizada, não havia linha de cor institucionalizada, né? Então, e Freire, obviamente, vai defender assim, aqui, e é uma sociedade extremamente miscigenada, então, olha aí, eis um exemplo, a visão, claro, né, que podia chegar de algo que era possível conciliar colônia com não barreiras raciais. Isso é um período muito curto, vale dizer. Quer dizer, eu acho que eu coloco uma era áurea da recepção de Freire na França ali, os anos 50 mesmo. Os anos 60 já cai muito. Mas é um período onde talvez Freire aparecesse, a obra de Freire, como um exemplo de uma sociedade colonial que poderia ser bem sucedida no plano das relações raciais, ou poderia assimilar, porque naquele momento o discurso era assimilacionista. Então, ou seja, não vamos assimilar, não vamos estabelecer. O apartheid estava acontecendo já na África do Sul. Não, nós não somos, não vamos repetir aquilo que os ingleses reproduzem. Então, a construção do pensamento de Freire convergia, acenava com essa possibilidade de, nossa, até que é possível existir uma sociedade colonial. Claro que isso é uma das contextualizações que eu faço. De novo, eu tento equilibrar as diferentes motivações de alguns dos leitores, de algumas das leituras da obra de Freire. Mas é inegável que, para os franceses, para alguns franceses que leram e que discutiram, e que ao menos fizeram resenhas sobre a obra de Freire, essa questão de Freire como alguém, um intelectual antirracista, esse é um ponto que era muito difundido na época, né, porque pregava, né, a ideia de uma miscigenação, mas não era o único, vale lembrar, Arthur Ramos, que ocupava, né, espaços institucionais nas ciências sociais, inclusive na França, teve sua obra póstuma traduzida Mensagem no Brasil, 52, acho que 52 também. Também defendia a ideia de que no Brasil nós não tínhamos minorias raciais, como nos Estados Unidos. Então, sempre os Estados Unidos vai ser essa antípoda aí de comparação. E aí os franceses dizem, olha aí, não é possível. E isso em Portugal, então, nem se fala como isso vai se encaixar, né? Porque Portugal não estava conseguindo ter espaço na ONU e tentava, então, limpar a barra, dizendo assim, olha, não, nossa colonização, olha aí, Freire está dizendo, nossa colonização é diferente. Vejam, então, a propaganda colonial portuguesa mostrava no Angola, nós promovemos a miscigenação, nós não somos como os belgas, nós não somos como os ingleses. E Freire, então, que nem era tão querido nos anos 30, 40, nos anos 50, nossa, vai ser, tanto que vai ser convidado para visitar as colônias portuguesas. Mas essa discussão também eu faço na minha tese mais en passant, porque o objetivo é a recepção na França, e tem particularidades na França, né? Não chega a ser tão ligada à questão colonial como é em Portugal, né? E aí eu acho mais interessante até, porque ela é mais múltipla. Você pode tanto dialogar pela historiografia dos análises, dialogar pelas consciências sociais, e dialogar, inclusive, com o momento em que o Nordeste, trazendo aqui Durval, essa construção do Nordeste, ganha um espaço enorme na França. O Brasil ganha um espaço, né? Fotografias de Pierre Verger, né? Orfeu Negro em Cannes, traduções de Jorge Amado. Então, também é outro viés que eu abordo na tese, lá no finalzinho, que é também um apreço literário por esse Nordeste, né? Esse Nordeste das tradições, esse Nordeste da cultura popular, essa imagem que foi bastante difundida na época, e que Freire também trata essa obra. Então, ela é atrativa em múltiplos aspectos. É isso que eu trabalhei nesse meu trabalho de tese, e que virou, né? Está virando livro, vai nascer ainda. Eu tenho, acho que muita gente está motivado motivado agora para ler esses 2 artigos que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, enquanto a tese não chega na sua integridade para a gente poder ler, né, Cibele? Eu queria começar perguntando sobre as fontes, né? Porque, de fato, você faz uma história da historiografia, mas que tem um pouco de diferença em relação à história das ideias, né? Em relação à teoria da história, um trabalho no âmbito de teoria da história.
Então, eu queria te perguntar sobre isso. Como é que você fez essa história das ideias e a partir de que fontes? Né? Que é uma... Se a gente quer valorizar aqui no canal a produção de conhecimento sistemática, rigorosa e científica, né? Como é que você construiu o seu acervo documental? Né? Eu tive, bom, graças, né, no primeiro momento, eu fui atrás das correspondências. Primeiro, que saber se tinha correspondência. Primeiro, era fundamental saber qual era a relação, se era uma relação próxima, se não era. Então, eu encontrei na Fundação Gilberto Freire, né, a grande parte das correspondências de alguns desses, Bastide, Brodel convidando Freire para fazer parte do comitê dos análises, Lucien Febvre, né? E tentei também encontrar, né, algumas... no caso, eu trabalhei principalmente com a correspondência passiva de Freire, né, algumas dificuldades também para encontrar... Não encontrava vários pesquisadores também. Onde é que você achou nos arquivos lá do IMEC, na França? Não achei. O colóquio de Cerisy, por exemplo, de 56, todo mundo me pergunta, ninguém, acho que todo mundo vai atrás. Outros colegas, depois que eu fiz a tese, anos depois, como Ian Merkel e outros, foram também trabalhar nesse tema. Ian até achou uma documentação nova, algumas cartas de Freire para Lefebvre, mas não achou, por exemplo, a gente não acha as atas do colóquio de Cerisy, que foi o colóquio em 56, em homenagem a Freire na França. Eu achei assim, a chamada para Cerisy no artigo, mas não achei essa documentação. Então, existem lacunas. O que eu acho que foi interessante na minha tese, enquanto documentação, foi achar artigos que não se conhecia da recepção de Freire. Havia os mais clássicos, que, inclusive, na época, estavam disponíveis no site da Fundação Gilberto Freire, que agora não está disponível, né? Teve um problema técnico, então... Mas, na época, esses artigos estavam online, a importância de acervos online, né? Que era o do Ballandier, do Gurvitch, vários textos de jornais. Eu fui no Cruzeiro, fui nos jornais no Diário, né? Também os daqui para ver, não só as colunas de Freire, por exemplo, no Cruzeiro, mas também as notícias que saíam. Na visita de Lucien Febvre, Freire vai para a ONU, o próprio Freire escrevendo, né? Passei muito tempo pesquisando os artigos de Freire na imprensa, para ver como ele também agenciava a própria ida dele, né? E uma forma de vários prefácios, né? Prefácio do livro Sociologia, quando ele vai na briga lá com a escola, com os paulistas, né? Com a escola livre de Sociologia, ele vai dizer, mas os franceses, ele usa muitos franceses para se validar, muito, 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 no momento que ele estava recebendo realmente, né? Ele estava sendo bombardeado por críticas de sociólogos, principalmente da USP. Vocês não sabem nada, quem sabe são os franceses, né? Ele usa muito isso, né? Mas eu percebi, então, eu fui desde jornais locais e lá da França, e aí eu encontrei, né, passando muito tempo nas bibliotecas francesas, artigos que saíam na revista da Diogène, que saiu numa revista até que era da Resistência Francesa, que depois deixou de ser, mas Le Combat, um artigo pequenininho do poeta chamado Alain Bosquet sobre Freire. Nossa, quer dizer, eu achei interessante porque eu encontrei uns artigos que não estavam, quer dizer, você não encontrava assim, facilmente, nem no site da Fundação Gilberto Freire. Então, né, que eram menores, assim, eram já de interlocutores menos conhecidos, mas que valeram muito para mim nessa busca por fonte. Então, eu mapeei o que foi possível de artigos de revistas acadêmicas francesas, de artigos produzidos no Brasil, nessa época, artigos de jornais e correspondência. E aí, claro, nessa contextualização, eu fui também nos arquivos da Unesco, né, para ver, por exemplo, que está inclusive uma parte online, né, já dos jornais da Unesco da época, artigos de Gilberto Freire lá na Unesco. Vou batendo a correspondência, por exemplo, de Alfredo Métraux, chamando Freire dizendo que não pode. Alfredo Métraux diz, mas participe, por favor, faça sua introdução lá ao resultado do projeto Unesco, né, o projeto Unesco de Relações Raciais. Aí eu vejo o artigo lá de Freire que ele fez, né, publicado lá na revista da Unesco. Então, são essas associações, né? Aí encontro, uma coisa para mim foi muito preciosa, né, na revista Argument, que era uma revista fundada por Edgar Morin,
que foi publicado um texto do Guerreiro Ramos criticando a obra de Freire, e aí Jean Duvineau vai e tenta defender Freire. Então, teve casos também, né? Eu estava na biblioteca lá da América Latina, lá na França, e aí lendo vários artigos, de repente artigos até posteriores, nos 70, nos 80, eu vi referências, né, a Freire. Então, assim, eu pude contar tanto, né, com acervos daqui como acervos da França. Mas eu acho que para fazer isso, por isso que eu quis focar muito nessa contextualização, mais do que uma discussão só da obra, né? Foi mais, eu foquei, eu acho que a parte que eu mais gostei de fazer, inclusive, foi essa análise que eu considerei externa. E aí eu tive que trabalhar também acervos sobre colonialismo, legislação da França, para saber naquele momento as mudanças, né, dos atos coloniais, encontrar alguns artigos que Freire fez, por exemplo, para o IFAM, que era o Instituto da África Francesa, que tem um artigo dele, né? Então, também perceber esse diálogo pequeno, mas um diálogo com instituições coloniais francesas. Então, eu fui assim, né? Fui ampliando, até saindo daquelas fontes que seriam mais óbvias para encontrar sobre Freire. Então, na medida que eu fui contextualizando, eu fui encontrando algumas fontes que me são muito, muito caras, né? Mas sempre tem mais, né? Assim, outros pesquisadores começaram a se debruçar depois, né? Já em anos mais recentes, já encontraram mais coisas. E assim a gente vai construindo uma biblioteca, por assim dizer, para tratar desse tema, né? Mário Pinto de Andrade também, né? Que era o angolano, que foi um dos líderes da MPLA, né? Da Movimento de Libertação de Angola, que escreve também sobre Freire, que dialoga com Freire, que participa do colóquio do Cerizí, que interpela Freire, né? Então, assim, eu fui na documentação do Mário Pinto de Andrade, muita coisa já online, outras não estão disponíveis online, infelizmente, outras deixaram de estar disponíveis online. Então, assim, foram vários momentos, né, na verdade. Essa pesquisa, vários anos, assim, em anos diferentes, eu fui encontrando mais ou menos coisas, né? Essa escolha narrativa que você fez nesses textos, ela foi muito interessante porque ela deixou um tema que possivelmente é um tema mais árido, que é o movimento das ideias, mas como você estava o tempo inteiro falando na criação de instituições, de espaços institucionais, de circulação de ideias nesse contexto, né, da crise do pós-guerra, das lutas anticoloniais e depois da Guerra Fria, ficou um texto muito leve, muito claro de ser lido, né? Eu acho que tende a ser textos que vão circular bastante, né? Josias, sim, desculpa. Não, é isso, é por aí mesmo. Eu teria muita coisa, não vai dar nem para esse programa aqui, que com certeza fica sempre mais como um chamativo, né? Um convite mesmo, uma convocação para que as pessoas se aprofundem, né? No caso do teu trabalho, ele tem, assim, tantos méritos que, bom, para começar a dar digamos assim, uma ordem, uma aproximação assim que eu faria, esse deslocamento, né, que é uma coisa inédita, eu acho, né? Assim, você faz um deslocamento, né? A centralidade agora não é necessariamente a obra em si de Freire, né? Que a recepção, como assim, tu mesmo faz questão de mencionar, a recepção a qualquer obra ela é muito elástica, né? Aquela coisa, você escreve a obra e em grande parte o dono da obra é quem está lendo. E aí essa escolha pela França e pelo contexto ali imediato pós-Segunda Guerra, ele, por exemplo, de cara, assim, para mim, quando eu li os teus textos,
E, infelizmente, demorei tanto, né, para saber. Assim que eu soube que trabalhava, eu fiz o convite, coisa coisa meio de louco, porque eu pesquiso Freire, embora não esteja produzindo sobre ele, assim, enfim, vai começar a sair coisas agora, mas a gente aqui na mesma cidade e eu não sabia. Foram duas coisas que me veio logo, me vieram à cabeça, sabe? A primeira era assim, se tu pudesse falar assim, sobre um pouquinho, seria legal. A primeira ok, assim, há esse nexo, né, que parece que fica claro, assim, de uma facilidade de recepção a uma pessoa como Feb, porque ele, né, estaria ali dentro né, comungando uma corrente de opinião que não gostaria de desfazer o laço colonial, né? Seria uma modificação ali, o que você chama do colonialismo esclarecido, né? Que eu acho que é importante também o pessoal tá vendo a gente saber. Mas, para aqueles intelectuais digamos que naquele momento se jogaram com mais força, por exemplo, a favor da Argélia, Camus, Sartre, isso é o primeiro ponto. Assim. Como é que eu coloco isso, meu Deus? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quais as possibilidades dele usarem Freire, entende? Como uma justificativa. Por exemplo, Sartre, muito tomado pelo marxismo, pela relação que ele tinha com o PC, né? Gilberto Freire, eu acho que não seria um canal para isso. Sartre já tinha dado, por exemplo, já tinha feito um monte de erro assim, né? De defesas de coisas que não eram corretas, ele acerta ali naquele momento, né? Enfim, por exemplo, ele e Camus estavam tendo uma mesma posição naquele momento ali. Entende, assim, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Segundo, uma coisa que ficou ainda mais forte depois de te ouvir agora, que era uma coisa que eu só intuía, que é uma recepção vívida de Freire nesse primeiro momento, quando um país como a França, que com uma série de questões históricas, né, do imperialismo muito longevo, de uma consciência de si como centro, né, da modernidade, país da Revolução Francesa, etc. E tal, se abrir, né, a um autor da periferia, né, a um autor ali do Brasil, da América do Sul e tal, e, ao mesmo tempo, uma década depois, como tu mesmo disseste há pouco, esse encanto já ter se esvaído, me parece que muita coisa por causa de maio de 68 e aqueles autores que vão vir ali, enfim, Foucault, etc., né, Deleuze e tal, e fecha-se de novo o ouvido, né, para alguma outra voz, que não sei, porque para mim isso é uma dimensão né, de colonialismo e pós-colonialidade ou decolonialidade, como se fala hoje. E aí eu estou saindo um pouquinho do teu texto em si, mas dialogando com essa questão da temática, né? É um país, parece que se abre um pouco naquele momento, né, por uma crise aguda, né, da Segunda Guerra, de um país que boa parte da população, por exemplo, tinha colaborado com a invasão nazista e tal, e muito rapidamente digamos, essa janela de oportunidade se fecha, e aí volta a ser o país produtor de teoria para o resto do mundo, né? Ou seja, que é uma das dimensões, né, do colonialismo teórico, etc. E tal. Freire consegue dar um rebote, né, em algum momento, ou seja, alguém daqui falando para lá, né? Mas isso parece ter uma duração curta. Enfim, é isso. Tem umas coisas, mas já agora já...
Eu acho bem interessante quando você fala assim, eu queria pegar essa frase que você coloca da questão do Freire e dar um rebote, né? Isso é bem, eu acho isso um ponto que deve chamar muita atenção, porque, de fato, é incrível como aquele momento, eu acho que a questão da própria Segunda Guerra, ela abala muito, né? Aquele momento, aquele calor das pessoas diante do genocídio, né? Daquela destruição e tudo mais. Há uma tomada, por assim dizer, de consciência, né? Quer dizer, aí eu analiso um pouco as declarações sobre a raça, mas antes mesmo, nos Estados Unidos, por isso que é importante, eu gosto muito, acho que é o lado muito historiador, assim, que embora das ideias, mas muito mais do momento histórico, né? Porque a gente às vezes fala, foi recebido nos Estados Unidos, mas como? Em que momento? Não é tão simples assim, né? Americano nem europeu chega assim, né? Tem uma singularidade, né? Primeiro, tem alguns trabalhos que mostram essas correntes, o latino-americanismo nos Estados Unidos. Já nos anos 40, enquanto a guerra estava acontecendo lá na Europa, intelectuais europeus não conseguem chegar a boa parte nos Estados Unidos, né? E as rotas estão complicadas por conta da guerra. E então há um momento de abertura, mas não só isso, né? Por conta das disposições hegemônicas também americanas. A Fundação Rockefeller começa a financiar departamentos nas universidades norte-americanas de estudos sobre a América Latina, para melhor conhecer a América Latina. Essa mesma Rockefeller que vai financiar lá na França também a Escola de Altos Estudos para estudar várias culturas do mundo. Quer dizer, não é só uma abertura, uma abertura em si, mas é um momento para entender assim, para que não aconteça, né? Vamos melhor conhecer, e aí é o momento também da Guerra Fria, então quanto melhor eu conhecer minhas zonas de influência, melhor, né? Então, há vários... O Itamaraty promove a ida, por exemplo, ainda nos anos 40, né? O Gustavo Mesquita fala bem disso, de intelectuais para os Estados Unidos, entre eles Freire. Então, Freire dá uma série de conferências, etc. E aí que é interessante, porque aí Freire, no auge da Segunda Guerra e dos genocídios étnicos, né, nazismo, ele entra com um discurso muito contundente que o coloca nesse lugar de antirracista. Então, ele vai dizer, olha, não existe raça pura, isso é um absurdo, o Brasil não tem isso, o Brasil é miscigenado, quem se arvora a pensar que tem raça pura no Brasil está enganado, não existe esse arianismo, ele detona Oliveira Viana. Então, ele tem um discurso militante. É importante, né? As pessoas falam assim, mas ele, no início, ele é muito disruptivo. Se ele tivesse um Twitter na época, estava lacrando, com frases lacradoras, né? Ele chocando ali a aristocracia pernambucana nos anos 30, né? Não, você não é branco, não tem porque você acha que é branco. Você é branco? Não. Por isso que eu digo que Freire conversava mais com os brancos, né? Ele não estava querendo, assim, eu acho que Freire... Não, ele é muito mais dialogando para chocar os brancos, o seu próprio meio, do que propriamente, né, avançar em certas questões relativas às mobilizações negras, né? Mas ele estava nos anos 30. Então, ele chega nos anos 40 e aí ele vai reforçando algo que não era uma ideia exclusiva dele, mas que, como ele vai ganhando espaço nas universidades, nas palestras, que é a ideia de uma democracia étnica para fazer frente e criticar os próprios norte-americanos com relação, né, às leis de Jim Crow, né, a segregação racial. Então, ele ganha esse apreço. Mas no momento em que é isso, né? É o campo de acolhida também, né? Em que essas universidades tanto queriam conhecer mais sobre o Brasil e a América Latina como um todo, não é só ele, Fernando Ortiz, de Cuba, está lá. Né? Então, são vários intelectuais latino-americanos, não só Freire, que estão ali nos Estados Unidos. E agora Freire, né, com relação ao Brasil, ganha, né, essa de militância antirracista por conta dos seus discursos, né, anti-nazistas, anti-eugenia, anti-raça pura, que na época é o que assustava o mundo. Então, quem fosse contrário e quem pregasse, então, de novo, não era só Freire, Jean Comas, no México, né? Então, havia um grupo ali que passou a ser, inclusive, abraçado por algumas revistas da militância negra norte-americana, né? Que dizer, não, o Brasil é esse contraponto, né? E Freire fazia esse porta-voz desse contraponto. Depois, quando há o final da guerra, com a criação, ele vai... Aí, veja só, Freire também
é isso, não existe só a adesão de cunho intelectual, quero mostrar, né? Porque às vezes fica centrando só na obra, mas assim, ele foi deputado, ele participou da ONU, lá ele conhece George Gurvitch, e aí Gurvitch gosta dele, ele escreve um texto, mas meu amigo Gurvitch. Então, existem também essas outras redes, como aqui como na academia. Muitas vezes as pessoas têm trabalhos brilhantes, mas não são conhecidas. E outros que, por conhecer e terem mais contatos, são mais conhecidas, o que também não tira o mérito de quem é conhecido por conta de redes. Mas a questão é que Freire se beneficiou também dessa rede. O fato de ele ter sido deputado, o fato de ele estar muito próximo, né, às esferas de poder, aos fóruns internacionais. Né, o fato de ser convidado. Então, tem essa relação. Inclusive, de Vargas, ele era crítico, estador, mas também fez parte dos intelectuais que foram para os Estados Unidos. E depois, com a democratização, ele foi deputado e vai participar, então, da conferência da ONU, de uma das conferências da ONU, e aí vai ser chamado para vários. Então, e aí, aquelas ideias dele ganham, né, um aspecto, né, de militância antirracista. Mas tem uma coisa interessante que você coloca, você fala do rebote, é porque exatamente, ora, Freire era chamado para falar em fóruns internacionais sobre uma experiência singular que ele discutia, sul-americana, especificamente brasileira, de modo a dar lições para essas sociedades que estavam em uma fase de crítica ao eurocentrismo, crítica à eugenia, crítica ao racismo científico, crítica, né? E aí e isso é raro, porque normalmente nós sempre temos intelectuais que quem foi que seguiu quem? Quem foi aluno de quem? Quem foi aluno de um intelectual francês? Quem foi aluno de um intelectual... E Freire se colocava, então, embora no início se coloca como influenciado por Franz Boas, mas ele vai além e ele diz, olha, eu tenho muito mais a dizer. E até ele corrige, ele controla um pouco a recepção, que Roger Bastide vai dizer que ele tem um artigo que, nesse livro que vai sair da Global, eu acrescento, na minha tese eu não coloquei, mas no livro da Global eu coloquei um artigo, né, que ele vai dizer, vai escrever no jornal, dizer, Bastide não entendeu, eu não sigo determinadas correntes norte-americanas, eu faço algo original. Então, ele mesmo já se colocava, e é interessante se colocar. Isso é raro, né? Como fala, vaidade e tal, mas imagine, os franceses, os americanos, os franceses, são plenos de vaidades intelectuais, não é? E a gente tenta, por que não, né? O intelectual daqui se colocar, não saio repetindo, corrente, não, eu sou original e tal. Isso é uma forma de se colocar também, é uma forma de se projetar. Precisava também bater a mão na mesa, né? E não tinha Bastide no mundo que fizesse ele achar que, né, Bastide estava certo e ele não. O que soava para uns arrogância, etc. Mas vamos pensar de uma forma, né, de uma voz do Sul, precisava chegar na mesa um certo pé de igualdade. Ora, os europeus eram extremamente arrogantes muitos, né, nas suas construções teóricas e não admitiam. Então, ali houve uma abertura, mas houve uma abertura muito impactada pela Segunda Guerra. Não dá para pensar essa recepção sem os impactos emocionais mesmo. Né? Na intelectualidade, tem livros que falam sobre como a Unesco, né, foi formulado em meio a discursos inflamados, né, impactados pelo genocídio da Segunda Guerra. Então, eu não consigo dissociar, entende? Então, para não ficar só na obra, eu precisava, embora toda a obra tenha seus méritos, e a escrita de Freire, a metodologia de Freire, ela entra também como elemento de valoração, mas é algo que é indissociável. Eu não consigo distinguir o que é um cenário de recepção favorável em razão das questões que atribulavam os europeus e os americanos naquele momento, né? E como Freire também ele se encaixa naquilo. E também ele inclusive se torna um discurso até antirracista mais militante, exatamente para atender essas plateias, como muitos intelectuais fazem. Naquele momento, as pessoas sempre gostam de brincar assim, não, porque agora são os modismos intelectuais, mas Freire fazia isso. Estava muito atinado com os modismos intelectuais da época, e fazia coro, e militava, e às vezes, a própria discurso da democracia racial, que ele não diz no início, lá em Casa Grande Senzala, mas ele começa a pregar acaloradamente já nos anos 40 e 50, tanto para responder às críticas no Brasil, como também para se coadunar com aquele horizonte de expectativa que eu trabalho na minha tese, europeu, que queria ouvir isso, precisava ouvir isso, estava doido por isso. Embora a pesquisa da Unesco mostrasse que não era bem isso, né? Não era bem assim. E isso também é um dos fatores de uma diminuição do entusiasmo por Freire, foi a pesquisa do projeto Unesco, né? Porque a pesquisa patrocinada pela Unesco de Relações Raciais no Brasil,
ela acontece no início dos anos 50. Mas a reverberação, digamos, dessas ideias, desses estudos, as publicações, elas vão correndo ao longo dos anos 50 e ganham corpo nos anos 60. Então, são vários aquela motivos. Que Florestan Fernandes participou, foi? Florestan, Também. exato. Essa mesmo, Bastille, Florestan, né, que já é um marcador metodológico ali. Tanto que Freire, nas cartas, ele não quer, ele é chamado, mas ele não quer participar, ele manda René Ribeiro. Porque exatamente a metodologia que foi utilizada para as análises, né, Charles Wagner, né, tanto na Bahia, como foram vários estados, mas a metodologia quantitativa já não era muito a praia de Freire. E Freire sabia que ele não podia se expor ali para se invalidar, porque aquele grupo estava querendo também. Então, ele vai dizer, não vou, tal, manda René Ribeiro, tal. Isso o Marcos Schomayer trabalha muito bem. Né? Só que aí eu vejo nas cartas o Alfredo Metrô, que era um dos organizadores dos estudos da Unesco, chama, mas Freire, olha, ele queria ver os resultados. Né? Não precisa ver, não. Escreva a introdução histórica. Então, Freire já é chamado para algo que é mais histórico e não tão sociológico. Antropológico, entende? A pesquisa. Então, aí o interesse já migra um pouco para esse Freire, que era o Freire que estava em alta ainda, que era o Freire histórico, o Freire historiador. Freire lá do Brodel, de Lucien Febvre. Então, faça um esboço histórico. Tanto que lá na Unesco, quando o resultado, alguns da pesquisa da Unesco, que é publicado nos jornais da Unesco, Freire introduz. É uma introdução de Freire. Mesmo ele não tendo visto os resultados ainda, mas ele faz uma introdução histórica sobre o negro no Brasil, etc. Então, já mostra aí, também tem outro cenário no campo das disputas epistêmicas da época, institucionais também. Então, eu vou mostrando as diferentes camadas, entende? Tem a camada lá do discurso político, racial, né, sobre a questão racial, tem já uma camada de disputas sobre metodologias de pesquisa, nas ciências sociais será mais evidente, né, esse campo de disputa estava muito claro aqui no Brasil, que foi usado para invalidar Freire. Guerreiro Ramos escreve um artigo na França, na revista Arbimã, detonando Freire, falando, ele é ensaísta, culturalista, etc. E aí o Jean Duvinon vai dizer, não, mas não é bem assim. Então, cada um vai tomar os espaços de acordo com os seus posicionamentos intelectuais. Mas na historiografia não era tanto, não estava recebendo essas críticas. Pelo contrário, ele estava, né, com um espaço bom, importante, vindo da pluma lá de Brodel, do Lucien Febvre. Então, ele foi, por isso que ele vai caminhando muito mais, e ele vai dizendo isso, né? Que ele tem já uma escrita, ele é já mais literária, ele já vai mudando o seu discurso. E tanto que ele muda mesmo, ele vai fazendo modificações. Isso é interessante. Por exemplo, ele, já nos anos 50, no finalzinho dos anos 50, acho que 60 já, o Mário Pinto de Andrade escreve o que é o lusotropicalismo. É um dos primeiros artigos sobre o lusotropicalismo escrito em língua francesa, para explicar para os franceses o que é o lusotropicalismo de Freire. Ele faz uma crítica, claro, que é um angolano, que discorda de muitas teses de Freire, né? E ele vai dizer, olha, esse discurso de assimilação, que o português tinha uma propensão e que ele era mais suave no seu trato, que ele não tinha uma propensão ao contato com as raças mais aberto, mais miscigenador. De fato, não, porque aí ele vai trazer estatísticas, mostram que em Angola só 5% da população era assimilada. Se a lógica de um português propenso à miscigenação, tal como no Brasil, fosse algo natural do português, isso aconteceria também em Angola, isso aconteceria também em Moçambique. E não acontecia. As estatísticas mostravam que não tem nada dessa propensão aberta à miscigenação. E aí, nos anos 60, Freire vai dizer, não, mas eu não estou trabalhando com os números, eu estou falando muito mais na ordem cultural. Então, assim, ele vai também tentando responder algumas dessas críticas. Né? Mas, isso falando nesse campo específico. E eu acho que esses anos 60 é exatamente isso. Não é só, né, também as mudanças, claro, tanto no Brasil como na França, né? Não só pensamos no Brasil. Então, os refugiados que saem do Brasil, da ditadura, vão para a França, então também vão trazer uma determinada linha de pensamento. E aí, as proximidades de Freire com, né, as esferas de poder também vão criando um momento de cesura ali nos anos 60, 70, mas percebam que eu mostro na tese que Casagrande Senzala continua sendo uma das principais obras de referência para se estudar no Brasil. Embora a gente não tenha assim, resenhas entusiásticas, mas em 78, quando foi republicada pela coleção
Theo, ela chega a 14 mil exemplares, enfim, ela ganha outras resenhas. Quer dizer, porque o campo francês também não é totalmente, a gente pode dizer que é a mesma coisa, óbvio, do campo brasileiro, né? Embora não tenha não foram republicadas outras, quer dizer, desculpa, não foram publicadas outras obras além de Nordeste, Terra do Açúcar, na época, nos anos 50, a gente não teve outras obras, né? Não teve Sobrais Mucamos na França traduzido, não teve Ordem e Progresso traduzido, etc. Mas Casagrande continuou, inclusive, como referência para testes. Eu mostro lá, tem uma autora, Armélia Enders, que ela fala isso, os testes de agregação na França, né, de testes sobre América Latina, está lá com essa grande senzala. Então, é incontornável nesse sentido. A obra, ela transcende, né, na França, né, como referência, uma das principais, pelo menos até ali, os anos 80. Né? Então, é isso, são vários fatores que eu tento mostrar essa complexidade, não dá para uma chave apenas, nem a chave política, nem a chave epistêmica, nem a chave... Né? Mas o que é indissociável não dá para pensar a circulação da obra de Freire sem entender esses contextos políticos, históricos, principalmente, né? As inquietações, as angústias que interpelavam. Aí você falou, Josias, sobre a questão de Sartre, Camus, de fato, o diálogo, os intelectuais que recebem as revistas que escrevem sobre publicam artigos sobre Freire, são exatamente, por exemplo, Argument, que é a revista que Jean Duvineau coordena, de Morin, já era uma revista que que havia rompido com o partido, com o PC francês. Então, já é um marxismo ali de crítico que já quebra com alguns grupos. Né? A revista Combat, que era de Camus e tal, mas já nos anos 40 Camus sai e ela se torna até anticomunista. Então, assim, quer dizer, os fóruns onde Freire as revistas onde Freire as resenhas eram publicadas, não eram necessariamente aquelas que estavam alinhadas com as perspectivas anticoloniais ou mesmo de esquerda. Né? Então, sim, tinha intelectuais de esquerda, mas uma esquerda que rompia com alguns setores, né, da França. Então, não era o grupo Camus, não era o grupo de Sartre que estava abraçando Freire ali naquele momento. Né? Mas Freire dialogava assim, acho que a obra de Freire tem uma pesquisa agora sobre Freire e Senghor, por exemplo, na vida senegalês, na negritude e tal. Então, Freire, aí é outra linha de interpretação também, né? Então, você tem o Mário Pinto de Andrade, que era líder da libertação de Angola, que é super crítico a Freire, mas você tem Senghor, Leopoldo Senghor, que era uma visão mais moderada e mais assimilada com os franceses, que já vai abordar Freire de forma diferente. Então, é isso. Acho que Freire pode ser pensada a obra dele apropriada por diversos... O que é um mérito da obra, porque não é uma obra com dogmático, então é uma obra que ela permite, pela sua escrita, né, e pelos temas, até por não ser... Ele não escreve sobre aquele momento histórico, né? Ele escreve sobre outro momento histórico do Brasil, então é mais fácil você... Pelas qualidades mesmo da pesquisa, pelas suas antecipações... Então, esse caráter também, muito, de certa forma, não fechado, permite que ele seja apropriado de diferentes formas, desses setores mais progressistas com setores mais conservadores, mais críticos ao colonialismo, mais defensores do colonialismo. Por isso que a gente pode ver, não é problema. Isso aqui mostra que é a riqueza, né, do cenário e das diferentes circulações da obra. É uma obra significante, né, que está esperando diversos contextos atribuírem significados a ela. E isso você tem toda razão. Eu acho que uma das contribuições do teu trabalho é justamente mostrar que Freire não pode ser entendido apenas pelas relações de poder intelectuais brasileiras. Isso é muito interessante, que eu acho que é uma contribuição importante. Outra coisa que fica muito clara no teu trabalho, e que eu não acho que é muito óbvia, nem sempre é óbvia, que é as relações entre os acontecimentos, né, históricos e a evolução das ideias. Né? Por exemplo, não é à toa que a recepção, como você vai apontar, de Freire, vai mudar quando a violência anticolonial, ela, de certa forma, a violência na guerra da Indochina, a violência na guerra pela Argélia, né?
elas vão mostrar claramente que não há como estabelecer práticas colonialistas, reformistas ou esclarecidas, né? Então é como se o real desse uma tapa na cara das ideias e dissesse, olha, não é possível mais isso. Isso vai operar também uma conversão nesses intelectuais que estão um pouco Sim. aí em cima do muro, né? Eu acho que isso é uma contribuição muito, muito interessante do teu trabalho, né? E aí você vai reposicionar, de certa forma, as compreensões do campo da historiografia sobre Gilberto Freire. Tanto os germanófilos quanto os gilbertofóbicos, né? Vão ter agora que dialogar com essa perspectiva que coloca essas ambiguidades da presença de Gilberto Freire, né, nesse panorama de ideias. Né? Quando eu li o trabalho, eu lembrei, acho que você vai aprofundando quando você vai falando, mas eu lembrei também do texto do Stefan Zweig, né? Que é Brasil, um país do futuro, que está ali no finalzinho dos anos 30, e que vai ser... Zweig era um grande biógrafo, era um grande escritor, né? Judeu, de origem alemã, lido, né? Que tinha feito grandes biografias, e ele faz esse livro, e que esse livro ele sistematiza. Eu perguntaria a você se ele é o primeiro, se não é, se teria, por exemplo, eu tenho a impressão que esse livro do Stefan Zweig ele vai ser também importante para converter o Brasil num exemplo de projeto civilizatório para a humanidade, porque é muito interessante. Você pega o livro, ele vai dizer lá, olha, o Brasil está dando uma lição para o mundo, porque na minha terra estão se matando pela raça, e aqui eu vejo as raças convivendo, né? Claro que há né, eu não acho que Stefan Zweig, porque ele estava sendo financiado pelo governo brasileiro, ele está escondendo o racismo brasileiro. Mas é um pouco também do olhar dele. Né? O olhar dele que estava vendo campos de concentração, de um lado, e do outro lado, talvez ele não conseguisse ver o tipo do nosso racismo, que ele se mistura com questões raciais, ele se mistura com questões sociais, com posições de classe, quer dizer, mas, de certa forma, há, como você falou, essa criação dessa imagem do Brasil como um espelho civilizatório, né? que tem a ver com isso que Josias fez, né? Quer dizer, é como se a ex-colônia oferecesse à Europa, ao velho mundo, um outro projeto civilizatório de convivência, que era, neste momento, impossível. Né? Então, é muito interessante, o seu trabalho abre também possibilidade da gente ver como é que essa imagem do Brasil estava circulando em outros países, como no caso do Stefan Zweig, que estava... o Brasil, um país do futuro, é um sucesso de edição também, de venda, né? É um livro que circulou o mundo inteiro, né? Eu acho que aí é fundamental. Oi, pode ir. Desculpa, eu queria só entroncar aí um detalhezinho, rápido. Porque Lucas já abriu para muita coisa para tu falar, mas é só... Lucas, quando tu começasse a falar da coisa da primeira parte, né, da tua fala, dos acontecimentos e tal, só para fazer um gancho com isso, que eu acabei não falando no primeiro momento, e como Sibeli já pontuou, ou seja, de 46 para frente, Freire está com mandato, né? Ele é eleito em 45, não é isso? Isso. E ele é eleito pelos progressistas aqui, né? Ele é eleito pela estudantada. A galera carrega ele ali, etc. Ou seja, porque ele, naquele momento,
inclusive vai ser chamado aqui de comunista, né, aqui no Recife, tal, por alguns grupos. Então, assim, naquele momento, aqui no Recife, né, ou seja, para essa parcela mais de uma elite cultural, digamos assim, tal, ele está, né, essa imagem do Freire, conservador, etc., que vai ficar marcada da partir de 64, ela não existia, né? A militância que ele está fazendo lá, antirracista, etc., está completamente convergente, digamos assim, com uma base, né, que o havia eleito, né, naquele momento. Mas ele foi eleito pela UDN, ainda, né? Ele não é deputado pela UDN. Ele é eleito pela UDN. Essa contradição. Mas aquela contradição toda da vida partidária brasileira, né? Em 50, Getúlio vai ser eleito por 2 partidos, né? PSD e PTB, né? Exato. Pois é, eu acho que vocês... 2 partidos, eu digo, uma pessoa podia ser filiada a 2 partidos, né? Vocês trazem essa dimensão, eu acho que é a dimensão que eu também trago no trabalho, né? Que é essa dimensão, esse peso da história, né? Para entender. Porque às vezes as pessoas colocam, mas como é que naquela época não se identificava? Né? Assim, as pessoas cometem muito anacronismo quando trabalham para ele, como nos anos 20, nos anos 30, ou sei lá, nos anos 40, as pessoas aceitavam aquilo. Mas aquilo, o antirracista da época era aquele. Era Freire, quer dizer, porque o desafio ainda era outro, eles estavam ainda na fase, né, de combater a eugenia, discurso, entende? Por isso que tem que ter um conhecimento histórico da época para entender que aquilo na época já era muito disruptivo. O que hoje parece não tão disruptivo, na época era. Então não dá para chegar com o olho de hoje, com o olhar de hoje e dizer, olha, como não, né? Então, esse discurso, essa é a ideia do Brasil se projetar, né, como esse país do futuro. Zweig, Charles Morazek vai falar das três eras do Brasil, né? Essa era do Brasil como promessa é uma discussão, quer dizer, é uma construção que pode ter, que tem vários desdobramentos, viu? Também para o pensamento branqueador lá da miscigenação branqueadora, que não era o de Freire, mas nos anos 20, nos anos 10, o futuro era branco. Daqui, José Batista de Lacerda dizia, né, lá em 1919, no Congresso das Raças, que o Brasil em 80 anos ia ser branco. Né? Ia se miscigenar a tal ponto que ia diluir o elemento negro. Então, era um tipo de futuro, mas era um futuro racista, né, eugênico. Mas esse de Freire, que é interessante, nos anos que não é só Freire, principalmente nos anos 30, outras correntes, principalmente, vão observar a miscigenação de outra forma. Não, o Brasil não vai ser necessariamente branco, mas também não vai ser totalmente negro, vai ser esse Brasil síntese, né? E é essa versão, né, que se contrapõe a Oliveira Viana, né, que se contrapõe, e que também, de novo, a construção da ideia de democracia racial não nasce sem Freire. Ele vai ser um dos principais propagadores, mas nos anos 20, nos anos 10, eu estou estudando isso agora muito, né? Minhas últimas pesquisas têm muito a ver com isso, né? Como no século XIX, porque Freire se baseava, inclusive, nos viajantes. Até a ideia de que no Brasil o tratamento era mais suave, que é muito criticado em Freire, mas Freire dizia, é o escravocrata terrível, que maltratava sádico, ao mesmo tempo é o que estabelecia relações mais amistosas. Quer dizer, né, ele trabalha muito com essas contradições no seu texto. Mas ele também se baseava muito nos viajantes, que alguns viajantes diziam, não, no Brasil... Claro, isso é uma impressão de viagem. O cara chega, passa aqui 2 dias, 3, aí tem uma impressão de viagem também. Mas isso era uma fonte da época. Então, você tem, né, Pierre Denis, que escrevia, né, que o Brasil era as três raças, e era mais ameno o tratamento. Então, Freire também bebe. Então, não é uma criação, surgiu essa minha ideia. É toda uma construção que é muito comum nos anos 10, nos anos 20, que vai ganhando relevo nos anos 30 como propaganda. Ou seja, o Brasil, ao invés de ser, né, a escória da humanidade, como queriam os eugenistas, gobinões da vida, né, a terra da degenerescência, né, o Luiz Agassiz chegava aqui e dizia, a degenerescência, o destino do Brasil, né, vão mudar essa chave, né, para entender, não, o Brasil é o contrário, o Brasil vai ser um exemplo. E aí, nos anos 30, com diferencial, quer dizer, o exemplo por conta da presença negra, não é porque vai ser branquear, né? Quer dizer, então, é muito importante esse que eu chamava, que até o Antônio Sérgio trabalha muito bem, esse antirracismo dos anos 30, que é exatamente o termo racismo, propriamente dito, a discussão antirracista, ela entra em voga, né, a revista Racismo e Antirracismo, quando as ideias,
principalmente fascistas e nazistas, estão ganhando, né, corpo nos anos 30. Então, é um momento muito importante para se contrapor. E aí Freire dizia, até Freire é chamado para a ONU nos anos 40 para discutir autoritarismo, né? Ele vai contra os nacionalismos agressivos. É muito interessante, como se fosse trazer uma atualidade de Freire, eu estaria muito mais por essa discussão do nacionalismo agressivo, que ele critica nos anos 40, nos Estados Unidos, do que propriamente a discussão sobre democracia racial ou não. Porque aí também, como tem esse peso histórico, da mesma forma que a gente pensa assim, olha, não vamos trazer o olho de hoje necessariamente para entender o comportamento, a adesão de uma ideia nos anos 30, nos anos 40, principalmente depois da Segunda Guerra, minha gente. A gente não tem. Você vai para falar lugar de fala, a gente não sabe o que está no lugar de alguém que sobreviveu ao genocídio nazista na Europa. Né? Então não dá para a gente também, quer dizer como é que ele aceitou esse discurso? Né? Só que, ao mesmo tempo, também entender que existe contextos e contextos. Então, hoje, pensar determinadas, quer dizer, ideias de Freire não tem acolhida, porque a gente está num momento de radicalização, inclusive da pauta progressista, antirracista. Então, hoje se reconhece um racismo estrutural que Freire reconhecia que existia racismo no Brasil, mas não via como estruturante, como parte da estrutura, né, do ethos brasileiro. E hoje a gente tem outro momento. E também, eu acho que entender essas dinâmicas históricas é também entender que as ideias de Freire hoje não tem como ter serem abraçadas da mesma forma que foram abraçadas nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Né? Depois da série de movimentos, do pós-colonialismo, etc. Então, é preciso também perceber essas acomodações das ideias. Isso no campo das ideias. Se for no campo das políticas, aí também são outras disposições, né? São escolhas também políticas. Mas, como você mesmo falou, naqueles anos 40, ele era muito... fazer uma crítica autoritária, fazer uma crítica, né, aos nacionalismos agressivos, aos caudilhos. Né? Era alguém que era abraçado pelos estudantes, era uma figura progressista da época. E que vai ganhando outros contornos. Né? Também na medida em que os cenários mudam, porque aí ele também tem uma concepção de que, para ele, a ideia de democracia racial era mais importante que a democracia política, que leva ele a tomar aquelas escolhas, né, inclusive já embasadas, né, na questão de Salazar e depois na ditadura brasileira, porque para ele não. A América é democrática, mas tem segregação racial. Então, era para ele a ideia de que... Então, ele tem essa distinção, ele tem um artigo sobre democracia política e democracia racial, né, distinguindo isso. Mas são as ideias dele, que também... as decisões que ele tem também nos anos 60, quer dizer, também não dá para a gente retirar o contexto histórico, né, os diferentes contextos históricos de Freire. Como hoje, assim, não, porque as ideias de Freire... Não tem... A acolhida não é a mesma, não dá para ser a mesma acolhida. Não dá para não é a mesma, no mesmo momento você mostrou, porque ele é revolucionário, disruptivo no Brasil, e na mesma época ele é conservador e colonialista em Portugal e na França. Nem no mesmo momento ele vai ter a mesma... Os espaços vão provocar recepções diferentes. Né? E aí eu acho interessante como uma obra tão múltipla, né, tão vasta, e que aborda tanto, e a figura mesmo social, né, permite conhecer essas outras histórias. Eu coloquei no final lá da tese, acho que na versão portuguesa eu modifiquei, como um intelectual brasileiro me permite conhecer um capítulo da história da França, né, que era o contrário, na época eu estava falando um pouco francês. Quer dizer, isso também mostra a importância dele. Quer dizer, ele trata de questões, na época, que interpelavam os franceses, ou nos Estados Unidos, questões que interpelavam. E é curioso, porque na França ele não vai ser tão chamado para falar sobre escravidão no Brasil, como era nos Estados Unidos. Ele vai falar de questões mais universais, entre aspas, na época, né? Ele é tido como humanista. Isso é importante perceber. Eu acho que é isso, né? Eu acho que como essas circulações dele no tempo e no espaço permite conhecer também mais sobre essas sociedades. Eu acho que eu quis trazer essa dimensão histórica raiz, assim, de não, sabe, de não separar o que são as suas ideias, não só do contexto de formação, de elaboração, como também de acolhida. Né? Então, essa dimensão tempo e espaço aí colada, acho que na minha análise assim, das obras de Freire, é indissociável, não consigo. Talvez seja por isso que eu não me posiciono em algumas situações, porque eu acho que ele é muito dependente dos cenários que eu acolho. Por exemplo, eu sou muito da linha da teoria da recepção mesmo, né? Que os modos de interpretação transcendem muito os interesses e a vontade do autor. Isso se demonstra nos modos de recepção à obra. Ora que ele tentava controlar, mas ele não conseguia controlar a própria recepção da obra.
Posso falar alguma coisa ainda, Lucas? Por favor. Para ver, não vai dar para falar tudo, bicho. Veja bem. Trazendo só então um pouquinho para nosso contexto, digamos assim, né? E, digamos assim, não, para o nosso contexto, contexto atual. E concordando, né? Concordando totalmente assim, com a colocação que tu faz, e, por exemplo, essa questão do surgimento aí da noção e do trabalho que não é só um conceito, mas enfim, a forma como ele vai se instrumentalizado e vai jogando luz sobre a realidade, que é o conceito de racismo estrutural e tal, que condiciona mesmo, né, digamos, uma eliminação, digamos assim, enfim, ou uma invalidação, talvez, né, de parte da interpretação original mesmo, de Freire em relação ao país, ao Brasil. Mas, por outro lado, e aí eu estou adiantando uma posição minha, né, dialogando contigo nessa questão e com o Lucas também, ou seja, a gente está aqui concordando que é como é que chama, essas alterações temporais, contextuais, e, ao mesmo tempo, as possibilidades de sims e não, né, a mesma obra, que, por outro lado, se eu vejo, né, uma radicalização, entre aspas, acerta, né, num ganho de prisma teórico como conceito assim, estrutural. Por outro lado, politicamente, para não se cair em certos... a palavra não é radicalismo, mas num certo fechar-se numa identidade, né, muito... A única saída é a saída aí mesmo que você tenha como ideal, que é a saída da mistura. Né? Eu acho que, para além da consciência, para além da intenção de Freire, né, quando ele joga a ideia de miscigenação, isso aí não... Assim, ele é um tipo de autor que ele não vai deixar de ser discutido, porque a gente não tem solução para a questão racial, a não ser uma eterna luta, né, ou a mistura. Ou seja, a conquista, chame lá como seja, assim, humanista, de que as pessoas lidem com essas diferenças aí, de raça, de cor, de etnia, de origem, etc., desconsiderando elas como questão hierarquizante, como questão de subordinação e tal. Não há outra forma, né? A gente tem o seguinte, veja, ou a humanidade, né, ela se segrega em grupos, se hierarquizando esses grupos, né, no processo de subordinação, de exclusão, de domínio, etc., ou em qualquer dimensão e quanto mais larga, melhor, essas diferenças raciais, digamos assim, elas deixam de ser entraves, né, no processo de sociabilidade. Isso não tem saída. Né? O que eu estava falando é por haver ainda, há quem diga que vai haver sempre, ou seja, que nunca vai deixar de haver um mundo racializado. Eu não gosto disso, eu nem digo que sim, nem digo também que nunca vai haver, eu acho isso, enfim, um troço possível de responder. Mas é porque há, e aí isso não tem como negar, ou seja, há, porque existe racismo, é evidente que quem sofre o racismo tem que construir uma identidade própria, marcada, com muito orgulho, etc, etc. É uma reação normal e politicamente, talvez, que não haja outro. Mas como é relacional, os negros, os brancos e não os brancos,
digamos, um sentido de solução, a única coisa possível, né, seria a mistura, é a mistura. Então, ela não é um dado de realidade, mas ela é a única possibilidade, é um caminho de saída. Né? A não ser que a gente, digamos, a gente aceite, né, que vamos viver como grupos racializados separados, né? Sem conseguir vencer isso, sem conseguir vencer o racismo, etc. E tal. Isso não é saída, né? Não é a melhor forma. Aí eu queria puxar um gancho, para além de ouvir vocês, ouvir Cibele, até ouvir também, Lu, mas ouvir Cibele, que é a nossa convidada, mas fazer um gancho que aí digamos, eu paro com as minhas intervenções assim, que eu tinha mais me instigado, né, na leitura de Cibele, que ainda sobre isso, ou seja, ainda sobre um freire, né, o que seria um freire na atualidade, e aí saindo da questão racial, tem a ver com um artigo enfim, um capítulo de livro, na verdade, que vai sair agora pela STEP, agora mesmo por esses meses, e foi um trabalho que eu comecei lá atrás, assim, a pensar ele, e uma coisa e outra coisa foi sendo adiado, e a primeira pessoa com quem eu conversei foi com o Léo, né? Nosso amigo Léo Cisneros, né? Leonardo Cisneros é companheiro meu de departamento e a gente estava vivendo aquela época do Estelita, do Ocupa Estelita, e a gente conversando uma vez num debate que eu tinha organizado lá, sobre o Estelita lá na Rural, a gente conversando na escada ali do Segói, e eu disse, Léo, tu já imaginou, já notasse como uma série de coisas que se reivindica hoje eram reivindicações de Freire há 90 anos atrás? E aí ele achou muito engraçado, ele fez, não, eu nunca pensei nisso, mas por que tu não escreves sobre isso? E, pô, teria muito, inclusive, mostraria a ele, seria a primeira pessoa a mostrar o artigo, e dediquei esse artigo a ele, tá lá dedicado, porque é uma outra coisa que eu acho interessante, né? A defesa do patrimônio, né? A defesa de uma cidade com parque, a defesa de uma cidade com árvores, né? A reclamação com os automóveis, enfim, uma série de coisas que se tornou completamente, né, urgentes e necessárias para a gente, e que durante muito tempo foi signo, né, de um atrelamento de Freire no pensamento conservador, né, antimodernista, que não queria a cidade crescer, né, toda a lógica nossa brasileira, né, de vincular o automóvel com o moderno, né. Enfim, deixo isso aí só como juntando essas duas coisas, né, como tu puxasse, é impossível ter uma recepção a ele hoje igual, porque, né, como já está dado aí, nunca foi a mesma, né, está sempre sendo recriada, e deixa esses dois exemplos aí, do ponto de vista racial e urbanístico, digamos assim, ecológico. Eu acho que tem a questão racial, inclusive, e mais especificamente o rótulo da democracia racial, como algo que fosse criado por Freire. Na verdade, isso é uma construção anterior. Os modernistas paulistas tinham isso. Então, assim, não dá para reduzir a Freire, né? Mas eu acho que, como eu falei, até eu estava conversando com o Lucas, eclipsou, para assim dizer, vários outros aspectos de uma obra muito múltipla do Freire. Eu estava conversando com um colega meu lá da Fundação, Alexandre, falando assim, olha, vamos pensar em decolonialidade. Se estuda muito sociologia do corpo a partir de Marcel Mauss. Mas Freire, na mesma época, estava trabalhando com os escravos nos anúncios de jornais, numa perspectiva semelhante, mas ele não entra nas ciências sociais, na linha, quando você vai estudar os pioneiros, Freire não entra Mauss, mas não entra Freire. Então, nisso a gente poderia se preocupar. Né? Como a gente compra e traz sempre as linhas do tempo, né? De vários aspectos, enfim, vários estudos nas ciências sociais, tal, de autores estrangeiros, a gente não coloca Freire, né, como um dos
pioneiros na sociologia do corpo, né, e outros. Né? Então, vários aspectos que ele trabalha em outras obras, que não são as mais, por exemplo, sobre Asimo Campos, tem aspectos assim, muito interessantes, que já foram observados também, né, pelos historiadores, principalmente a partir dos anos 90, de antropologia histórica. Então, assim, esses estudos, às vezes, ficam muito... Stuart Hall, que é um dos ícones da pós-colonialidade, ele chamava atenção nos anos 60 que, no âmbito da cultura visual, um dos poucos representantes no mundo que trabalhavam com a questão da imagem, psicanálise, etc., era Freire, Stuart Hall. Eles falaram assim, tem poucos núcleos aqui, Freire lá no Brasil. Quer dizer, isso a gente não acentua muito, entendeu? E eu acho que se a gente fizesse uma perspectiva decolonial do ponto de vista epistêmico, seria colocar Freire mais nesse rol de discussões, ao invés de ficar, às vezes, batendo numa tecla, que eu acho, às vezes, improfícua para falar de Freire. Porque, assim, aí entra essa questão da miscigenação. Vejam, o discurso da miscigenação, ele teve vários sentidos no Brasil. Como eu falei, ele podia ter um discurso extremamente branqueador, como teve, né? Algumas fontes históricas, eu estava lendo, não sei se você aprofunda em umas fontes históricas, eu falei assim, caramba, um brasileiro estava falando para um representante americano, diplomado, assim, olha, vocês com linha de cor, cuidado com a separação racial, viu? Porque a população negra vai aumentar, já nós, com a miscigenação, ela vai diminuir. Ele dizia isso. Então, assim, e é importante lembrar que a miscigenação foi apropriada de diferentes formas. O fato de sermos miscigenados e aí o que eu acho mais importante, não é a constatação de sermos ou não miscigenados, todos somos miscigenados. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Quais são os sentidos sociais que atribuímos ao fato de sermos miscigenados. Né? Claro que ganhou várias conotações, né? Vários grupos sociais negros, brancos, né? Aderiram de forma diferente. Agora, aí as pessoas falam, mas a questão de identidade norte-americana, vai aqui no Brasil. Mas, gente, não estamos falando de trocas. O que para os americanos é interessante na experiência brasileira e o que para os brasileiros é interessante na experiência americana. Se nesse momento as discussões sobre identidade são importantes, por quê? Porque, de fato, uma coisa é se projetar como uma democracia racial, mas uma democracia racial de cima para baixo não existe, sem equalização nas relações de poder. Então, não adianta manter um discurso, por mais que se queira, não, Brasil, mas não é, porque, na prática, né, essas relações são muito desiguais. Então, não adianta, tá entendendo assim, de igual a baixo, de cima a baixo, estabelecer um discurso de assimilação, de miscigenação harmônica, simplesmente porque não temos linha de cor, tal como nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é importante, está sendo e foram, desde os anos 90, principalmente, essas trocas com experiências de populações negras norte-americanas, que também tem um núcleo diferente de relações, né? Lá é minoria aqui, mas que elementos de lá permitem tentar equalizar as questões aqui. Porque eu acho que só dá para falar lá democracia racial mais para frente quando a gente tiver realmente condições, né? Mais equânimes entre brancos e negros no Brasil. Então, entende? Não dá, quando é decretado de cima para baixo e quando é decretado por branco, aí é o paternalismo. Então, nós não acolhemos, mas não acolhem, porque não dá, de fato, agência nem poder. Não é igual. Mesmo o discurso de Freire tem uma relação hierárquica ali, que não é dele, é da sociedade brasileira, que esbarra no teto das relações de poder mesmo. Então, eu acho que é importante a experiência norte-americana para algumas ferramentas de luta social, que, nesse momento, estão mais radicalizadas porque talvez o momento exija. Mas não necessariamente elas, como tudo na história, elas também mudam. Né? Mas eu acho que é o momento, sim, de identificar naquele caldeirão, né, as questões que foram silenciadas, invisibilizadas dentro de um discurso que esteve nas malhas de poder mesmo. Então, não é que o problema é o discurso do Brasil como miscigenado. São os usos que foram feitos desse discurso. Muitas vezes foram usados para silenciar mesmo, para tirar a agência, para, de goela abaixo, tentar imprimir uma imagem do Brasil que não necessariamente correspondia à realidade. E se agora é necessário buscar ferramentas de empréstimo de outros grupos, faz parte do pensamento global mesmo, né? Nem Freire estava isento disso. Freire estava sempre muito antenado, como eu falei. Então, também a gente fala assim, os jovens hoje... Mas era o que o Freire está com 20 anos de idade. Não tem nada a trazer das novidades. Freire era muito mal visto pelas elites intelectuais no início aqui. Quando ele chegou, esse cara veio inglesado lá, veio anglicizado, veio americanizado, com essas ideias lá, não sei o quê, boas. E aí a gente faz essa cara feia para os jovens hoje, principalmente negros, que trazem ideias de Angela Davis, Bell Hooks. Gente, faz parte.
né? Porque não tem a ver com o Brasil, mas são empréstimos, são contatos, são trocas, que eu acho que são importantes, né? E eu acho que lá também bebe da experiência brasileira. Não é que lá só vem de lá para cá, não. Eu acho que também se fala, inclusive, muito em miscigenação agora nos Estados Unidos. Novos estudos estão falando disso. Então, há trocas também. Né? Eu acho que é importante. Depois o futuro dirá. Mas não esse futuro tão idealizado. Um futuro, talvez, que seja mais aberto a ouvir outras versões. Né? Que a gente não tenha essa ânsia de querer dar respostas. E talvez ouvir mais outras. Né? Mesmo que aquelas não sejam tão agradáveis para a gente. Entende? Assim, quer dizer, a gente que eu falo como sociedade brasileira. Porque escancara as contradições da sociedade brasileira, que boa parte ainda não é resistente a admitir. Então, acho que é importante, sabe, essas aberturas e trocas. É por isso que eu acho que a gente fica batendo muito nessa tecla, quando, na verdade, no caso aí de Freire, né, às vezes tentando um diálogo que, nesse momento, talvez seja... E aí, sim, claro, ele prejudica leituras mais interessantes do próprio Freire, que ele tem muito a dizer, a obra dele é muito vasta e muito icônica também, né? Enfim, não só na sociologia, nas ciências sociais, na história, na antropologia, na literatura. Então, claro que isso, muitas vezes, eclipsa a tal ponto que a gente esquece de ver exatamente essas outras contribuições, inclusive numa chave até decolonial. Mas isso também parte de quem defende muito, porque ainda mantém a tecla da democracia racial. Eu não vejo por que, assim, sabe, a gente insuflar tanto o discurso da democracia racial, porque é um outro cenário. E é um cenário de trocas importantes, políticas, com grupos afro-americanos, afro-latinos, que é válido, sim, eu acho, a meu ver, sabe? Eu acho que é um momento. E que talvez Freire fosse jovem hoje, estaria também antenado. É porque a gente perde a dimensão lá atrás disruptiva dele. Né? A gente fica com o Freire mais tardio quando esquece o Freire jovem. Né? Se na época Freire ouvia Franz Boas, aqui a meninada ouve a Angela Davis. E tá ótimo. E tá certo. Tem que mais que valorizar, sabe? Assim, é outro cenário. E aí, quem estuda Freire poderia também se preocupar em observar isso, olha. Porque a gente não vai questionar lá a linha do tempo das ciências sociais, que não coloca Freire como iniciador de sociologia do corpo, por exemplo, né? Que é esquecido em várias... nas universidades, né? Não é levado a sério, assim, como a gente fica trazendo só Freire para a questão brasileira, esquece o papel dele do ponto de vista teórico mesmo, das ciências sociais e outros. Entende? A gente não está reivindicando esse Freire, talvez nessa perspectiva mais epistêmica decolonial, percebendo assim, olha, sim, os brasileiros, eles podem se inserir numa discussão internacional, uma contribuição internacional para as ciências sociais, como Freire queria, e foi visto na França, assim, em certo momento. Claro que com as questões políticas da França, mas pelo menos na historiografia, né, e nas ciências sociais. Então, assim, né? Nem que seja para dizer, olha, foi lá atrás um dos principais pioneiros. Porque é isso que a gente se esquece de fazer. E às vezes fica se perdendo às vezes criticando a meninada que está ali lutando porque estão sofrendo o mesmo racismo, não tem jeito, não dá, não cola para eles. E estão certos. É o meu ver. Então, acho que tem muitas formas de trabalhar Freire. E a gente esquece disso, fica só... Acho que reduz muito, a meu ver. Freire, como eu falei, quem lê além do apenas moderno e insurgências atuais, percebe Freire assim, preocupado também com múltiplas questões, né? Não necessariamente só batendo na mesma tecla de um ethos português nos trópicos, entendeu? Pelo contrário, né? Era mecanização já, futuro, né? McLuhan, ele fala, é muito interessante. Baudrillard. A gente às vezes se esquece, acho que é um momento da gente também abrir novas frentes para estudar Freire. Né? Que isso, meu ver, né? Meu funcionamento. Muito bem, muito bem, muito bom te escutar, Cibele. Né? A gente vê que é um trabalho consistente, rigoroso, que traz uma contribuição importante para a história do pensamento brasileiro, para a história da historiografia, para a história das trocas intelectuais, né? Então,
Muito obrigado pelo seu tempo aqui investido. E calhou que você fosse se vincular institucionalmente numa das duas instituições que, digamos, que se transformaram nas donas da persona de Freire quando ele desaparece, né? E aí você consegue, na Fundagem, iniciar aí um trabalho fantástico de rever Freire por fora, né, das paixões e do amor e dos amores e dos ódios, né, das paixões e dos ódios, vendo com rigor, né, e abrindo novos olhares. Parabéns, obrigado demais pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço enormemente assim a vocês. Eu acho que assim, foi uma conversa excelente, né, com dois colegas que eu respeito muito, que eu respeito o trabalho, que eu respeito, né, Lucas, então nem se fala coisa, né, e Josias também, né, Josias foi até professor do solo substituto na Federal, né, e Lucas, colega de corredor. Pessoal, então, fui professor dela, hein? Tá vendo? Olha aí, bota lá, né, já agradecimento. Olha o orgulhoso aí. Não é? Enfim, agradeço imensamente, né, estar com dois colegas, né, de profissão, né, como professores pesquisadores, e estamos aí para outros encontros. Não, também, só para encerrar, também agradeço muito, isso com certeza é um dos melhores programas nossos, né, porque em breve a gente conseguiu tratar de um monte de coisa, né, de um autor que é o centro da discussão hoje, de Freire, e talvez a gente nem perceba agora, mas a gente vai ver, com certeza vai ver. Assim, eu estou percebendo, não sei se talvez Cibele, porque está aí falando, mas foi muito profundo, né? A gente fez uma... Você passou muito profundamente por todos os temas que a gente levantou e com a leveza grande. Maravilha de bate-papo. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. E fica o convite, o link para os dois textos que nós discutimos hoje está aqui, e a gente vai ficar cobrando a Cibele a publicação imediata da sua tese. Obrigado, Cibele. E a global, né? Cobrar global. Pressionar global. Para sair. Tá bom. Também estou nessa torcida para sair. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.